Hoje vou contar a história de uma mulher que carrega no corpo as marcas de um passado que poucos acreditariam. 7 cicatrizes profundas, 7 momentos entre a vida e a morte, 7 facadas que poderiam ter encerrado sua existência numa noite de 1951. O relógio marcava quase meia-noite quando Benedita das Dores sentiu a primeira lâmina rasgar sua pele. Não houve tempo para gritar. O segundo golpe veio rápido, cortando o ar e sua carne com precisão assustadora. Caída no chão de terra batida, com a respiração ofegante e o vestido florido encharcado de sangue, Benedita não conseguia entender o que estava acontecendo. Seus olhos, embaçados pelas lágrimas, mal distinguiam a silhueta que se afastava na escuridão da noite interiorana. "Socorro!" tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro abafado. O terceiro, quarto e quinto golpes vieram em sequência, como se o tempo tivesse desacelerado para que ela sentisse cada centímetro do metal frio penetrando seu abdômen. Quando o sexto e sétimo golpes atingiram suas costas, Benedita já flutuava entre a consciência e o vazio. Naquela noite estrelada em Pirajuí, interior de São Paulo, todos acreditaram que Benedita não sobreviveria até o amanhecer. O médico da pequena cidade, Dr. Antenor, balançou a cabeça negativamente ao ver o estado da jovem de 19 anos. "Preparem-se para o pior", disse ele à família que aguardava em desespero. Mas algo extraordinário aconteceu. Enquanto o sangue tingia de vermelho os lençóis brancos da Santa Casa local, Benedita agarrou-se à vida com uma força que ninguém compreendia. Suas mãos, calejadas pelo trabalho na roça, apertavam o terço de madeira como se cada conta fosse uma âncora que a impedia de partir. "Ela não vai passar desta noite", cochichavam as enfermeiras entre si, enquanto trocavam os curativos encharcados. Mas Benedita respirava, fraco, quase imperceptível, mas respirava. A notícia correu rápido pela pequena Pirajuí. "A moça das dores levou 7 facadas e ainda está viva", comentavam nas rodas de conversa na praça central, no mercadinho do seu Juvenal, na fila da padaria. Ninguém acreditava que ela resistiria. Ninguém, exceto sua mãe, Dona Sebastiana, que acendeu 7 velas e prometeu 7 dias de jejum se a filha sobrevivesse. A madrugada se arrastou como uma eternidade. O doutor Antenor não saiu do lado de Benedita nem por 1 minuto, fascinado com a resistência daquele corpo franzino que se recusava a desistir. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as frestas da janela do hospital, iluminando o rosto pálido da jovem, algo inesperado aconteceu. Benedita abriu os olhos. "Água!" foi a primeira palavra que saiu de seus lábios ressecados. O médico, incrédulo, aproximou-se para verificar seus sinais vitais. Era impossível, pensava ele. Completamente impossível que alguém sobrevivesse a ferimentos tão graves, com os poucos recursos disponíveis naquele hospital interiorano de 1951. Mas ali estava ela, desafiando todas as probabilidades médicas, todos os prognósticos, toda a lógica. Benedita das Dores, a jovem recém-casada que meses depois de seu casamento simples, tornou-se um mistério da medicina e um testemunho de fé para toda a comunidade. O que ninguém sabia ainda era que aquela noite seria apenas o início de uma história de superação que atravessaria décadas. Uma história que, 72 anos depois, Dona Dita, como ficou conhecida, contaria sentada em sua cadeira de balanço, sob a sombra do ipê amarelo em seu quintal, para os netos boquiabertos que mal podiam acreditar. "Sobrevivi a 7 facadas quando era jovem. Você não vai acreditar no que aconteceu depois", dizia ela, com seus olhos pequenos e brilhantes, carregados de memórias que o tempo não conseguiu apagar. Benedita das Dores nasceu em 1932, numa manhã quente de janeiro, em uma pequena propriedade rural nos arredores de Bauru. Era a 5ª filha de Sebastiana e Joaquim, um casal de lavradores que tirava da terra o sustento para a família numerosa. Desde cedo, Dita, como era carinhosamente chamada, aprendeu o valor do trabalho duro e da persistência. Com apenas 7 anos, já ajudava a mãe nos afazeres domésticos e acompanhava o pai na colheita de café. Seus pequenos dedos ágeis colhiam os grãos vermelhos com uma destreza que impressionava até os trabalhadores mais experientes. "Essa menina tem mãos abençoadas", dizia seu Joaquim, orgulhoso da filha, que mesmo tão pequena, nunca reclamava do sol escaldante ou do trabalho pesado.
A infância de Benedita foi marcada pela simplicidade e escassez. Os brinquedos eram improvisados com sabugos de milho e retalhos de pano. As bonecas, feitas por Dona Sebastiana nas raras horas de descanso, eram o tesouro mais precioso da menina. A escola, um luxo ao qual teve acesso por apenas 2 anos, o suficiente para aprender a ler, escrever e fazer contas básicas. Estudei pouco, mas aprendi muito com a vida, costumava dizer Dona Dita aos netos, quando estes reclamavam da escola. O conhecimento das letras é importante, mas o conhecimento do coração é essencial. Aos 15 anos, Benedita já era uma moça formada, com curvas discretas e um rosto delicado, emoldurado por longos cabelos negros que caíam como cascata até a cintura. Os olhos, pequenos e expressivos, tinham um brilho especial que não passava despercebido nas festas da igreja ou nas quermesses da cidade. Foi em uma dessas festas, a de São João de 1947, que Benedita conheceu Antônio Ferreira, um jovem trabalhador da estrada de ferro que acabara de chegar a Pirajuí. Antônio, com seus 20 anos, cabelos castanhos sempre bem penteados e um sorriso tímido, encantou-se imediatamente pela jovem Benedita. Durante a quadrilha, quando suas mãos se tocaram brevemente, ambos sentiram aquela conexão inexplicável que só o amor verdadeiro proporciona. O namoro foi respeitoso e tradicional, sempre sob os olhares atentos de Dona Sebastiana. Antônio visitava a família aos domingos, após a missa, e conversava com Benedita no banco da varanda, enquanto degustavam café coado na hora e bolo de fubá. As conversas eram simples, sobre sonhos modestos, uma casinha própria, filhos saudáveis, uma vida digna construída com trabalho honesto. Após 4 anos de namoro, em 1951, Benedita e Antônio se casaram na pequena igreja matriz de Itápolis, cidade vizinha onde morava a avó do noivo. Foi um casamento simples, como descreveria Dona Dita décadas depois. Casei com 19 anos, em 1951. Foi em Itápolis, num casamento simples, com vestido emprestado e festa com sanfona no fundo do quintal. O vestido, emprestado de uma prima que havia se casado no ano anterior, foi ajustado por Dona Sebastiana para caber perfeitamente no corpo esguio de Benedita. O buquê, feito com flores do campo colhidas na manhã do casamento, exalava um perfume suave que se misturava ao cheiro de terra molhada daquele dia de garoa fina. A festa foi modesta, mas alegre. No quintal da casa da avó de Antônio, decorado com bandeirinhas coloridas e lampiões, os convidados dançaram ao som da sanfona de seu Geraldo até o amanhecer. O bolo, feito por Dona Sebastiana, tinha 3 camadas e era decorado com flores de açúcar que ela aprendera a fazer especialmente para a ocasião. Os primeiros meses de casamento foram de adaptação e descobertas. Benedita e Antônio alugaram uma pequena casa na periferia de Pirajuí, próxima à estação ferroviária onde ele trabalhava. A casa era simples. 2 cômodos, um quintal pequeno, onde Benedita logo plantou temperos e algumas verduras, e um fogão a lenha que exigia a habilidade para manter aceso. Benedita acordava antes do sol nascer para preparar o café e a marmita do marido. Depois, dedicava-se aos afazeres domésticos e à costura, habilidade que aprendera com a mãe e que complementava a renda do casal. À tarde, lavava roupas para algumas famílias da cidade, esfregando-as em um tanque de cimento no quintal, com as mãos vermelhas e rachadas pelo sabão caseiro. A vida era dura, mas havia amor e esperança. Benedita sonhava com o dia em que engravidaria e daria a Antônio os filhos que tanto desejavam. Todas as noites, antes de dormir, rezava pedindo a bênção da maternidade. O que Benedita não imaginava era que, antes que esse sonho se realizasse, ela enfrentaria a maior provação de sua vida. Uma provação que começou em uma noite aparentemente comum de julho de 1951, quando o destino bateu à sua porta na forma de 7 golpes de faca, que mudariam para sempre sua trajetória. Os dias que se seguiram ao ataque foram nebulosos na memória de Benedita. Fragmentos de consciência intercalados com longos períodos de escuridão. Vozes distantes, o cheiro forte de éter, o toque frio do estetoscópio em seu peito, o sabor amargo dos remédios. E dor. Uma dor constante que parecia consumir cada centímetro de seu corpo. Dr. Antenor, o único médico de Pirajuí naquela época, tornara-se uma presença constante. Com seus óculos de armação grossa e bigode grisalho, ele examinava os ferimentos de Benedita com uma mistura de preocupação profissional
e admiração pessoal. É um milagre, repetia ele para quem quisesse ouvir. 7 facadas, 2 delas a milímetros do coração, e ela sobreviveu sem recursos avançados. A medicina não explica isso. Enquanto Benedita lutava pela vida no pequeno hospital, uma pergunta ecoava por toda Pirajuí. Quem teria cometido tamanha atrocidade? Quem desejaria a morte de uma jovem tão querida e trabalhadora como Benedita das Dores? O delegado José Mendonça, homem de poucas palavras e muita experiência, iniciou as investigações no dia seguinte ao ataque. A primeira pessoa a ser interrogada foi, naturalmente, Antônio Ferreira, o marido da vítima. Antônio estava devastado. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, mal conseguiam focar o delegado durante o interrogatório. Ele jurava por tudo que era mais sagrado que estava no turno noturno da Estrada de Ferro quando o ataque aconteceu. Álibi confirmado por diversos colegas de trabalho. Quem faria isso com minha Dita? Perguntava ele com a voz embargada. Ela nunca fez mal a ninguém. É um anjo na terra. O delegado Mendonça, meticuloso em seu trabalho, expandiu as investigações. Interrogou vizinhos, conhecidos, frequentadores da igreja que Benedita frequentava, colegas de Antônio. Nada. Nenhuma pista concreta, nenhum motivo aparente, nenhum suspeito viável. Foi Dona Sebastiana, mãe de Benedita, quem trouxe o primeiro elemento intrigante para o caso. 3 dias antes do ataque, ela havia notado um homem estranho observando a casa da filha. Um homem alto, de chapéu escuro, que desapareceu quando ela tentou se aproximar para perguntar se precisava de algo. Senti um arrepio na espinha quando vi aquele homem, contou Dona Sebastiana ao delegado. Tinha algo nos olhos dele, algo ruim. A descrição era vaga demais para levar a algum suspeito específico, mas foi o suficiente para que o delegado Mendonça começasse a considerar a possibilidade de que o ataque não fosse um crime passional ou de oportunidade, mas algo premeditado. Enquanto isso, no hospital, Benedita começava a apresentar sinais mais consistentes de recuperação. Após 2 semanas do ataque, ela já conseguia ficar consciente por períodos mais longos e até mesmo conversar brevemente com os visitantes. Foi numa dessas visitas que Antônio, segurando a mão frágil da esposa, fez a pergunta que todos queriam fazer. Dita, meu amor, você viu quem fez isso com você? Benedita fechou os olhos por um momento, como se buscasse na memória fragmentada as imagens daquela noite terrível. Quando os abriu novamente, havia uma expressão estranha em seu rosto. Uma mistura de medo e confusão. Não consigo lembrar do rosto, disse ela com a voz ainda fraca. Mas lembro de um cheiro forte de tabaco e algo mais. Algo que me lembrou. Ela parou subitamente, como se tivesse medo de continuar. Antônio apertou sua mão, encorajando-a. O que, Dita? O que você lembrou? Bauru, respondeu ela, surpreendendo a todos. Esse cheiro me lembrou Bauru. Bauru era a cidade onde Benedita havia nascido e vivido até os 12 anos, quando a família se mudou para Pirajuí em busca de melhores oportunidades. O que aquela cidade teria a ver com o ataque? Que segredo do passado poderia ter voltado para assombrar o presente de Benedita? O delegado Mendonça decidiu investigar essa nova pista. Viajou até Bauru e começou a fazer perguntas sobre a família de Benedita, sobre possíveis desavenças ou inimizades antigas. Foi lá que descobriu algo que ninguém em Pirajuí sabia. Antes de se mudar, a família de Benedita havia se envolvido em uma disputa de terras com um fazendeiro local, Euclides Matoso. Euclides era um homem poderoso na região, dono de vastas propriedades e conhecido por seu temperamento explosivo. A pequena propriedade da família de Benedita fazia divisa com uma de suas fazendas, e ele alegava que parte do terreno lhe pertencia. Joaquim, pai de Benedita, homem simples mas de princípios firmes, recusou-se a ceder às pressões do fazendeiro, apresentando documentos que comprovavam seus direitos sobre a terra. A disputa escalou rapidamente. Houve ameaças, cercas derrubadas durante a noite, animais que desapareciam misteriosamente. Até que, numa manhã de domingo, a casa da família amanheceu em chamas. Milagrosamente, ninguém se feriu, mas perderam quase tudo. Foi após esse incidente que decidiram se mudar para Pirajuí, recomeçando a vida longe das ameaças de Euclides. Euclides jurou vingança, contou um antigo vizinho ao delegado. Disse que um dia Joaquim pagaria por tê-lo desafiado.
Mas isso foi há tanto tempo, quase 10 anos. O delegado Mendonça retornou a Pirajuí com essa informação preciosa. Seria possível que Euclides Matoso tivesse esperado todos esses anos para cumprir sua promessa de vingança? E por que atacar Benedita, e não diretamente Joaquim? Enquanto essas perguntas fervilhavam na mente do delegado, Benedita continuava sua lenta recuperação no hospital. Os pontos dos ferimentos começavam a cicatrizar, deixando marcas profundas que carregaria pelo resto da vida. Mas havia algo mais que preocupava Dr. Antenor. O estado emocional da jovem. Ela tem pesadelos constantes, relatou o médico a Antônio. Acorda gritando, suando frio. Algo a atormenta, além das lembranças do ataque. Antônio passava cada momento livre ao lado da esposa. Lia para ela trechos da Bíblia. Contava histórias de sua infância. Falava sobre os planos para o futuro. Tentava desesperadamente trazer de volta o brilho aos olhos de Benedita. Aquele brilho que o havia encantado desde o primeiro encontro. Foi durante uma dessas visitas, quase um mês após o ataque, que Benedita finalmente conseguiu articular uma lembrança mais clara daquela noite fatídica. Ele falou comigo, disse ela subitamente, interrompendo a leitura que Antônio fazia. Antes de me atacar, ele disse algo. Antônio sentiu o coração acelerar. O que ele disse, Dita? Ele disse, isso é para o Joaquim aprender que com Euclides não se brinca, respondeu ela, com a voz trêmula. E então senti a primeira facada. A confirmação das suspeitas do delegado veio como um choque. Euclides Matoso, o fazendeiro de Bauru, havia cumprido sua promessa de vingança da maneira mais cruel possível, atacando a filha de seu desafeto, uma jovem inocente que mal se lembrava da disputa de terras de sua infância. O delegado Mendonça imediatamente emitiu uma ordem de prisão contra Euclides. Mas quando as autoridades chegaram à fazenda em Bauru, descobriram que o homem havia desaparecido. Seus empregados afirmavam que ele havia partido para o Rio de Janeiro a negócios, mas ninguém sabia dizer exatamente quando retornaria. A notícia do desaparecimento de Euclides deixou Benedita em estado de pânico. O medo de que ele pudesse retornar para terminar o que começou a consumia dia e noite. Mesmo após receber alta do hospital, quase 2 meses depois do ataque, ela se recusava a ficar sozinha, sobressaltando-se com qualquer barulho fora do comum. Antônio, preocupado com a segurança da esposa, decidiu que não poderiam continuar em Pirajuí. Com a ajuda de um primo que trabalhava em São Paulo, conseguiu transferência para a capital, onde esperava que pudessem recomeçar longe das sombras do passado. A mudança para São Paulo representou um novo capítulo na vida de Benedita. A cidade grande, com seu ritmo acelerado e multidões anônimas, oferecia o anonimato de que precisavam. Alugaram um pequeno apartamento no bairro do Brás, região de imigrantes e trabalhadores, onde Antônio conseguiu emprego na Estação da Luz. Benedita, ainda se recuperando física e emocionalmente, encontrou conforto na rotina doméstica e na proximidade com outras mulheres do prédio, muitas delas também vindas do interior. Aos poucos, começou a se sentir segura novamente, embora as cicatrizes, tanto as visíveis quanto as invisíveis, continuassem a lembrá-la constantemente do horror que havia sobrevivido. Foi nesse período que Benedita descobriu estar grávida. A notícia, recebida com lágrimas de alegria por ambos, parecia um sinal de que a vida finalmente seguia seu curso natural, que o universo compensava o sofrimento com a bênção de uma nova vida. Esse bebê é nossa redenção, dizia Antônio, beijando a testa da esposa, enquanto acariciava seu ventre ainda plano. É a prova de que Deus nunca nos abandonou, mas o destino ainda reservava mais provações para Benedita das dores. Enquanto sua barriga crescia, trazendo a promessa de um futuro feliz, o passado se aproximava silenciosamente, como uma sombra persistente que se recusa a desaparecer completamente. O que Benedita não sabia era que Euclides Matoso não havia desaparecido. Ele apenas esperava o momento certo para concluir sua vingança. E esse momento estava mais próximo do que qualquer um poderia imaginar. São Paulo, 1952. O inverno chegava com uma garoa fina e constante que parecia não ter fim. Benedita, agora com 6 meses de gravidez, observava as gotas de chuva escorrendo pela janela do pequeno apartamento no Brás. Seu ventre proeminente abrigava não apenas uma, mas 2 vidas. Os gêmeos que Dr. Silveira, seu obstetra, havia confirmado no mês anterior. 2 meninos fortes, garantira o médico após examinar Benedita.
Você terá suas mãos cheias, senhora Ferreira. A notícia dos gêmeos trouxe uma alegria indescritível para o casal. Antônio trabalhava horas extras na estação para economizar o suficiente para a chegada dos bebês. Já Benedita passava os dias preparando o enxoval, costurando pequenas roupas com retalhos que as vizinhas generosamente doavam. As cicatrizes em seu corpo, agora esticadas pela gravidez, eram um lembrete constante do milagre de estar viva. Às vezes, quando estava sozinha, Benedita passava os dedos suavemente sobre as marcas, contando silenciosamente. 1, 2, 3, até 7. 7 facadas, 7 cicatrizes, 7 vidas que lhe foram concedidas. O medo de Euclides Matoso havia diminuído com o tempo e a distância. Em São Paulo, entre milhões de pessoas, Benedita sentia-se anônima e segura. As notícias de Pirajuí chegavam através de cartas esporádicas de Dona Sebastiana. Em uma delas, a mãe mencionava que o delegado Mendonça ainda procurava por Euclides, mas as buscas haviam esfriado sem novas pistas. Numa tarde particularmente chuvosa, enquanto Benedita costurava junto à janela, aproveitando os últimos raios de luz natural, alguém bateu à porta. Não esperava visitas. Antônio só voltaria à noite e as vizinhas geralmente avisavam antes de passar. Com alguma dificuldade devido à barriga, Benedita levantou-se e caminhou até a porta. "Quem é?" perguntou cautelosa. "Entrega para a senhora Ferreira", respondeu uma voz masculina desconhecida. Benedita hesitou. Não haviam encomendado nada. Por um instante, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação familiar de perigo iminente. Mas logo afastou o pensamento. Estava sendo paranoica, influenciada pelas memórias traumáticas. "Pode deixar aí fora, por favor", respondeu, decidindo não abrir. "Preciso de uma assinatura, senhora", insistiu a voz. "É um pacote importante." Algo no tom da voz fez Benedita recuar instintivamente. Um cheiro familiar começou a penetrar pelas frestas da porta. Tabaco e algo mais. Algo que imediatamente a transportou para aquela noite terrível em Pirajuí. O coração de Benedita disparou. Não era paranoia. Era ele. Euclides Matoso havia encontrado seu rastro. Com as mãos trêmulas, Benedita afastou-se da porta silenciosamente, buscando o pequeno revólver que Antônio mantinha escondido em uma gaveta da cômoda. Nunca havia usado uma arma antes, mas o instinto de proteger os filhos que carregava falou mais alto que o medo. As batidas na porta tornaram-se mais insistentes. "Sei que está aí dentro, filha do Joaquim." A voz abandonou qualquer pretensão. "Vim terminar o que comecei." Benedita, com o revólver nas mãos trêmulas, posicionou-se no canto da sala, longe da porta. Sua mente trabalhava freneticamente, buscando uma saída. O apartamento ficava no 3º andar. Pular pela janela estava fora de questão. Gritar por socorro talvez alertasse os vizinhos, mas também poderia provocar uma reação imediata de Euclides. As batidas cessaram subitamente, dando lugar a um silêncio ainda mais aterrorizante. Benedita conteve a respiração, tentando ouvir qualquer movimento do lado de fora. Então, um som metálico, alguém mexendo na fechadura. Naquele momento crítico, Benedita tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua história. Em vez de esperar passivamente, moveu-se silenciosamente até o armário da cozinha e pegou uma garrafa de óleo de cozinha. Derramou o conteúdo no chão, criando uma poça escorregadia em frente à porta. A fechadura cedeu com um clique, e a porta começou a se abrir lentamente. Benedita recuou para trás do sofá, o revólver apontado para a entrada. Euclides Matoso entrou no apartamento com a confiança de um predador que encurralou sua presa. Alto, com cabelos grisalhos e um chapéu escuro, exatamente como Dona Sebastiana havia descrito. Em sua mão direita, uma faca reluzente, possivelmente a mesma que havia usado 1 ano antes. "Finalmente nos encontramos de novo, Benedita", disse ele com um sorriso cruel. "Seu pai pensou que poderia me desafiar e sair impune. Você sobreviveu da primeira vez, um erro que não cometerei novamente." Ele deu um passo à frente e imediatamente escorregou no óleo derramado. Desequilibrado, Euclides cambaleou, tentando se apoiar na parede. Foi nesse instante de vulnerabilidade que Benedita agiu. "Isso é por mim e pelos meus filhos", disse ela, com uma firmeza que não sabia possuir, e apertou o gatilho. O tiro não atingiu Euclides. Benedita nunca havia atirado antes,
e sua mão tremeu no último momento. A bala alojou-se na parede, a centímetros da cabeça do invasor. O barulho, no entanto, foi suficiente para alertar todo o prédio. Euclides, recuperando o equilíbrio, avançou novamente em direção a Benedita, a faca erguida. Mas antes que pudesse alcançá-la, a porta do apartamento foi aberta violentamente. 3 vizinhos, incluindo seu Armando, um ex-policial que morava no andar de baixo, entraram em resposta ao som do tiro. Vendo-se cercado, Euclides tentou fugir, mas escorregou novamente no óleo e caiu. Seu Armando imediatamente o imobilizou, enquanto o outro vizinho retirava a faca de sua mão. "Chame a polícia!" gritou seu Armando, mantendo Euclides firmemente preso ao chão. Benedita, ainda segurando o revólver, sentiu uma onda de alívio tão intensa que suas pernas fraquejaram. Uma das vizinhas, Dona Cícera, correu para ampará-la antes que caísse. "Acabou, minha filha", sussurrou Dona Cícera, abraçando Benedita. Acabou de verdade. Horas depois, com Euclides Matoso sob custódia policial e Antônio ao seu lado segurando sua mão, Benedita finalmente sentiu o peso do mundo deixar seus ombros. O delegado que registrou a ocorrência garantiu que, com as testemunhas e o histórico do caso de Pirajuí, Euclides enfrentaria uma longa pena de prisão. "Ele confessou tudo", informou o delegado. "O ataque em Pirajuí, a perseguição até São Paulo. Disse que não conseguia viver sabendo que você havia sobrevivido, que isso manchava sua reputação de homem que cumpre suas promessas. Antônio, que quase enlouquecera ao saber do perigo que a esposa enfrentara, não desgrudava de Benedita. Você foi mais corajosa do que qualquer homem que conheço", disse ele com os olhos marejados. "Protegeu não apenas sua vida, mas a dos nossos filhos." Naquela noite, deitada na cama com Antônio velando seu sono, Benedita sentiu os bebês se mexerem em seu ventre, como se também celebrassem a liberdade recém-conquistada. Pela primeira vez desde o ataque em Pirajuí, ela dormiu sem pesadelos, sem sobressaltos, sem o medo constante que a acompanhava. A captura de Euclides Matoso marcou o verdadeiro início da cura de Benedita. As cicatrizes físicas permaneceriam para sempre, mas as feridas emocionais finalmente poderiam começar a cicatrizar. O passado, com toda a sua dor e terror, estava agora onde deveria estar, no passado. 3 meses depois, em uma madrugada fria de setembro, Benedita entrou em trabalho de parto. Antônio, nervoso como nunca estivera antes, conseguiu levá-la ao Hospital das Clínicas, onde Dr. Silveira já os aguardava. O parto foi difícil e demorado. As cicatrizes do ataque haviam comprometido parte da musculatura abdominal de Benedita, dificultando o processo natural. Após quase 20 horas de trabalho de parto, nasceram João e José, 2 meninos idênticos e saudáveis, com os mesmos olhos pequenos e expressivos da mãe. Quando os colocaram em seus braços, Benedita chorou como nunca havia chorado antes. Não de dor ou medo, mas de uma alegria tão profunda que parecia não caber em seu peito. "Eles são perfeitos", sussurrou para Antônio, que também chorava sem qualquer vergonha. "São nossa vitória, nosso recomeço." Os gêmeos trouxeram uma nova dinâmica para a vida do casal. Os dias e noites se encheram de mamadas, fraldas, choros e sorrisos. Benedita descobriu em si uma força que não sabia possuir. A mesma força que a havia mantido viva após 7 facadas, agora a sustentava durante noites em claro e dias exaustivos cuidando de 2 bebês. Enquanto isso, o julgamento de Euclides Matoso acontecia no fórum da capital. Benedita, ainda se recuperando do parto, não compareceu pessoalmente, mas Antônio esteve presente em todas as sessões, representando a família, quando a sentença foi finalmente proferida. 20 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Antônio retornou ao pequeno apartamento no Brás, com a notícia que selaria definitivamente aquele capítulo doloroso. "Ele não vai mais nos ameaçar", disse, abraçando Benedita enquanto ela amamentava os gêmeos. "Podemos finalmente viver em paz." A notícia foi recebida com um suspiro profundo de alívio. Naquela noite, enquanto os bebês dormiam tranquilamente em seus berços improvisados, Benedita e Antônio conversaram sobre o futuro. São Paulo havia sido um refúgio necessário, mas não era o lugar onde queriam criar seus filhos. A cidade grande, com seu ritmo frenético e impessoalidade,
Não oferecia o tipo de infância que sonhavam para João e José. Quero que eles cresçam como nós crescemos, disse Benedita. Com espaço para correr, árvores para subir, terra para plantar. Antônio concordou. Nos meses seguintes, enquanto os gêmeos cresciam fortes e saudáveis, ele começou a pesquisar oportunidades em cidades menores do interior paulista. Foi através de um colega da estação que soube de uma vaga na pequena estação ferroviária de Pirajuí. Ironicamente, a mesma cidade de onde haviam fugido. Pirajuí? Questionou Benedita quando Antônio mencionou a possibilidade. Tem certeza? Pensei muito sobre isso, respondeu ele. Euclides está preso, não representa mais perigo. Sua família está lá. Seria bom para os meninos crescerem perto dos avós. E talvez seja a hora de enfrentar os fantasmas em vez de fugir deles. Benedita refletiu longamente sobre a proposta. Pirajuí carregava memórias dolorosas, mas também era o lugar onde havia crescido, onde conhecera Antônio, onde sua família ainda vivia. Após semanas de consideração, decidiu que era hora de reclamar seu direito de viver onde escolhesse, sem ser guiada pelo medo. Em janeiro de 1953, quando os gêmeos completaram 4 meses, a família Ferreira retornou a Pirajuí. A chegada foi um evento na pequena cidade. Todos haviam acompanhado a história de Benedita, sua sobrevivência milagrosa e a captura de Euclides. Foram recebidos com uma mistura de curiosidade, admiração e carinho genuíno. Dona Sebastiana e seu Joaquim, agora avós coruja, não cabiam em si de felicidade ao conhecer os netos. A casa que prepararam para receber a família ficava nos arredores da cidade. Uma propriedade modesta, mas com um grande quintal, árvores frutíferas e espaço suficiente para que as crianças crescessem livres. Esta terra é de vocês, disse seu Joaquim, entregando a Antônio os documentos da propriedade. Conseguimos comprá-la com as economias de uma vida. É nosso presente para vocês e para os meninos. Benedita, emocionada, abraçou os pais. Aquele gesto representava mais do que generosidade. Era um símbolo de recomeço, de raízes fincadas novamente na terra que sempre considerou seu lar, apesar de tudo. Os anos seguintes foram de reconstrução e crescimento. João e José, os gêmeos milagrosos como eram conhecidos na cidade, cresceram fortes e saudáveis, enchendo a casa com suas risadas e travessuras. Aos 3 anos, ganharam uma irmãzinha, Maria Sebastiana, completando a felicidade da família. Benedita encontrou na maternidade e no cuidado com a terra uma forma de cura profunda. Cultivava uma horta exuberante que abastecia não apenas sua família, mas também vizinhos e amigos. Suas mãos, antes calejadas pelo trabalho duro, agora criavam vida a partir de pequenas sementes, uma metáfora para sua própria jornada de renascimento. Antônio prosperou no trabalho na estação ferroviária, eventualmente sendo promovido a chefe de estação. Nos fins de tarde, após o expediente, dedicava-se a construir brinquedos de madeira para os filhos e a ampliar a casa, que com o crescimento da família, precisava de mais espaço. As cicatrizes no corpo de Benedita tornaram-se parte de sua história, marcas que não escondia, mas que também não definiam quem ela era. Quando os filhos ficaram mais velhos e começaram a perguntar sobre as marcas, ela contava a história com serenidade, transformando um episódio de horror em uma lição sobre resiliência e fé. Mamãe é uma heroína de verdade, dizia João aos amigos da escola. Sobreviveu a 7 facadas e ainda expulsou o bandido sozinha. A história, naturalmente, ganhava contornos épicos na imaginação infantil, mas a essência permanecia verdadeira. Benedita das Dores era, de fato, uma sobrevivente. Uma mulher que enfrentara o pior que a vida podia oferecer e emergira mais forte. Em 1971, 20 anos após o ataque, Benedita recebeu uma carta inesperada. O remetente era o próprio Euclides Matoso, escrevendo da penitenciária onde cumpria os últimos meses de sua pena. A carta, breve e direta, continha algo que Benedita jamais esperou receber: um pedido sincero de perdão. Não espero que me perdoe, escreveu Euclides. Nem mereço tal graça, mas nos anos que passei encarcerado, refleti sobre o mal que causei e o peso que carrego na consciência. Quero que saiba que me arrependo profundamente e que admiro sua força e coragem. Você é a mulher mais forte que já conheci. Benedita leu
e releu a carta várias vezes, sentindo uma mistura complexa de emoções. O ódio que um dia sentira por aquele homem havia se dissipado com o tempo, substituído por uma indiferença pacífica. O perdão, no entanto, era algo mais profundo, mais difícil. Após dias de reflexão, decidiu responder. Sua carta foi igualmente breve. Senhor Matoso, recebi sua carta e agradeço sua honestidade. O perdão não é algo que se concede facilmente, mas é um fardo pesado demais para carregar por toda a vida. Por mim e pelos meus filhos, escolho deixar o passado para trás. Espero que encontre paz e um novo caminho quando sair da prisão. Benedita Ferreira. Aquela troca de correspondências marcou o verdadeiro encerramento daquele capítulo sombrio. Benedita nunca mais ouviu falar de Euclides Matoso após sua libertação, e isso estava bem. Sua vida seguia adiante, rica em alegrias e conquistas que superavam em muito as dores do passado. Os gêmeos cresceram e se tornaram homens de bem. João formou-se professor, e José seguiu os passos do pai na ferrovia. Maria Sebastiana, a caçula, surpreendeu a todos ao se formar médica, inspirada pela história da mãe e pelo Dr. Antenor, que havia salvado sua vida. E assim, década após década, a história de Benedita das Dores, a mulher que sobreviveu a 7 facadas, tornou-se uma lenda em Pirajuí, um testemunho vivo de que a força humana, quando alimentada pela fé e pelo amor, pode superar até mesmo as mais terríveis provações. Pirajuí, 1981. Benedita completava 49 anos naquela primavera ensolarada. Os cabelos, antes negros como a noite, agora exibiam fios prateados que ela se recusava a tingir. Cada um deles foi conquistado com dignidade. Dizia quando as amigas sugeriam tinturas ou tratamentos. A casa, ampliada ao longo dos anos, agora abrigava apenas ela e Antônio. Os filhos haviam seguido seus próprios caminhos. Os gêmeos já casados e com filhos. Maria Sebastiana terminando a residência médica em São Paulo. Nos fins de semana, no entanto, a propriedade se enchia de vozes e risadas, quando a família se reunia para os tradicionais almoços de domingo. Naquele ano, algo especial estava sendo planejado. Os filhos, em segredo, organizavam uma grande festa de bodas de pérola para celebrar os 30 anos de casamento de Benedita e Antônio. Seria uma oportunidade não apenas para celebrar o amor duradouro do casal, mas também para reunir amigos e familiares que haviam participado de sua extraordinária jornada. A festa, marcada para o final de outubro, seria realizada no grande quintal da casa, sob as mangueiras que Antônio plantara quando se mudaram. Convites foram enviados para parentes distantes, antigos vizinhos de São Paulo, colegas de trabalho e praticamente toda a comunidade de Pirajuí, que considerava Benedita e Antônio como parte importante da história da cidade. Entre os convidados, um nome causou particular surpresa: Dr. Antenor, o médico que salvara a vida de Benedita 30 anos antes. Já idoso, com mais de 80 anos, ele havia se aposentado e mudado para Ribeirão Preto, mas mantinha contato esporádico com a família. Quando recebeu o convite, enviado por Maria Sebastiana, respondeu imediatamente confirmando sua presença. Não perderia por nada neste mundo, escreveu ele. Ver Benedita celebrando 30 anos de um casamento que quase não aconteceu será o coroamento de minha carreira médica. Na semana que antecedeu a festa, Benedita estava radiante. Ajudava nos preparativos sem saber que era, na verdade, a homenageada principal. Acreditava tratar-se apenas de uma reunião familiar um pouco maior para celebrar o aniversário de casamento. 30 anos, Antônio, dizia ela, enquanto ambos balançavam na cadeira de balanço da varanda, observando o pôr do sol. Quem diria que chegaríamos até aqui depois de tudo? Antônio, com os cabelos completamente brancos, mas o mesmo sorriso tímido que a conquistara na juventude, apertava sua mão com carinho. Eu sempre soube, Dita. Desde o primeiro dia, soube que construiríamos algo que duraria para sempre. O dia da festa amanheceu perfeito. Céu azul, temperatura agradável, uma leve brisa que balançava as folhas das árvores. Benedita, seguindo instruções dos filhos, vestiu-se com especial esmero. O vestido azul claro, costurado por ela mesma, destacava seus olhos e complementava o colar de pérolas que Antônio lhe dera de presente naquela manhã. Quando o casal saiu para o quintal, por volta das 4 da tarde, foram recebidos por uma explosão de aplausos.
Mais de 200 pessoas os aguardavam, dispostas em mesas decoradas com flores do campo, as mesmas que compuseram o buquê de Benedita em seu casamento. Surpresa! Gritaram em uníssono os filhos, netos, amigos e vizinhos. Benedita, emocionada, levou as mãos ao rosto. Não esperava tamanha demonstração de carinho. Antônio, que estava no segredo, sorria orgulhoso ao seu lado. A festa foi memorável. Houve música ao vivo, com um grupo de sanfoneiros locais, comida farta preparada pelas mulheres da comunidade e muitas histórias compartilhadas sobre o casal homenageado. Os gêmeos, João e José, emocionaram a todos com um discurso sobre a força e o exemplo dos pais. Nossa mãe nos ensinou que não importa quantas facadas a vida nos dê, literalmente no caso dela, o que importa é a força para se levantar depois, disse João, arrancando risos e lágrimas da plateia. O momento mais emocionante, porém, veio quando o Dr. Antenor pediu a palavra. O velho médico, apoiado em uma bengala, mas com os olhos ainda vivos e brilhantes, caminhou até o centro do quintal, onde uma pequena área havia sido preparada para discursos. Conheci Benedita das Dores em 1951, nas circunstâncias mais trágicas possíveis. Começou ele, com a voz trêmula pela idade, mas firme na convicção. Uma jovem de 19 anos, recém-casada, trazida à minha sala de cirurgia com 7 ferimentos de faca, perdendo sangue rapidamente, com pouquíssimas chances de sobrevivência. Um silêncio respeitoso caiu sobre a festa. Muitos conheciam a história, mas ouvi-la do médico que estivera lá trazia uma dimensão completamente nova. Naquela noite, fiz tudo o que a medicina da época permitia, mas confesso que não tinha esperanças. Continuou o Dr. Antenor. Disse à família que se preparasse para o pior. Mas Benedita tinha outros planos. Você sobreviveu contra todas as probabilidades, minha querida. E não apenas sobreviveu, prosperou. Criou 3 filhos maravilhosos, construiu um lar cheio de amor, tornou-se um pilar desta comunidade. Em 50 anos de medicina, nunca vi exemplo mais poderoso de força humana e determinação. Dr. Antenor fez uma pausa, visivelmente emocionado. Então, retirou do bolso do paletó um pequeno estojo de veludo. Guardei isto por 30 anos, disse ele, abrindo o estojo para revelar uma pequena medalha dourada. É a medalha de São Lucas, padroeiro dos médicos. Minha avó me deu quando me formei e a carreguei em todos os procedimentos difíceis que realizei. Na noite em que operei você, Benedita, prometi que, se sobrevivesse, um dia lhe entregaria esta medalha, porque o milagre não foi meu, foi seu. Caminhando lentamente até Benedita, Dr. Antenor colocou a medalha em suas mãos. Isto pertence a você agora, para lembrar não apenas do que sobreviveu, mas do que conquistou depois. Não havia um olho seco no quintal. Benedita, sem palavras, abraçou longamente o velho médico. Aquele momento simbolizava não apenas sua sobrevivência física, mas toda a jornada de reconstrução que havia empreendido. Quando a emoção do momento começou a se dissipar, Maria Sebastiana, a filha caçula, pediu a atenção de todos. Vestida com elegância, os mesmos olhos expressivos da mãe brilhando de emoção, ela tinha seu próprio anúncio a fazer. Hoje celebramos não apenas os 30 anos de casamento dos meus pais, mas também a força extraordinária de minha mãe. Começou ela, uma força que sempre me inspirou e que definiu o caminho que escolhi seguir. Maria Sebastiana olhou com carinho para Dr. Antenor antes de continuar. Quando decidi estudar medicina, foi pensando em ser para outros o que o Dr. Antenor foi para minha mãe, alguém capaz de fazer a diferença entre a vida e a morte. E hoje tenho o orgulho de anunciar que, após concluir minha residência, aceitei o convite para assumir a direção do Hospital Municipal de Pirajuí. A notícia foi recebida com aplausos entusiasmados. Maria Sebastiana, formada com honras pela USP, havia recebido ofertas de hospitais renomados em São Paulo e até mesmo no exterior. Sua decisão de retornar à pequena Pirajuí surpreendeu a muitos, mas não a Benedita, que conhecia o coração da filha. E mais, continuou Maria Sebastiana quando os aplausos diminuíram. Tenho a honra de anunciar que nossa primeira iniciativa será a criação da Ala Benedita Ferreira, dedicada especialmente ao atendimento de mulheres vítimas de violência. Benedita levou as mãos ao rosto, completamente surpresa.
Nunca havia buscado reconhecimento por sua história. Pelo contrário, durante anos preferiu o anonimato, concentrando-se em sua família e em sua cura pessoal. Ver seu nome associado a uma causa tão importante era uma honra que jamais havia imaginado. Mamãe, continuou Maria Sebastiana, aproximando-se de Benedita, sua história salvou mais vidas do que você imagina. Ao longo dos anos, quantas mulheres desta comunidade buscaram sua orientação e apoio em momentos difíceis? Quantas encontraram força no seu exemplo para deixar relacionamentos abusivos, para recomeçar após tragédias, para acreditar que há vida e felicidade depois do trauma? Era verdade. Sem alarde ou reconhecimento formal, Benedita havia se tornado uma espécie de conselheira informal para mulheres em situação de vulnerabilidade. Sua porta estava sempre aberta, sua escuta sempre atenta, seu conselho sempre sábio e compassivo. A ala Benedita Ferreira será mais que um espaço de atendimento médico, explicou Maria Sebastiana. Será um centro de acolhimento completo, com apoio psicológico, assistência jurídica e programas de capacitação profissional, para que outras mulheres possam encontrar o mesmo caminho de reconstrução que você encontrou, mamãe. Antônio, ao lado da esposa, apertou sua mão com orgulho. Os gêmeos, João e José, aplaudiam entusiasticamente a iniciativa da irmã. E Benedita, geralmente tão forte e contida, permitiu-se chorar abertamente, tocada pela magnitude do momento. Quando conseguiu recuperar a compostura, Benedita pediu para falar. Com passos firmes, caminhou até o centro do quintal, a medalha de São Lucas brilhando em sua mão. Nunca considerei minha história especialmente extraordinária, começou ela, com a voz clara que todos conheciam bem. Fiz apenas o que qualquer mãe, qualquer esposa, qualquer mulher faria. Lutei pela minha vida e pela vida dos que amo. Ela olhou ao redor, para os rostos familiares que a acompanharam ao longo de sua jornada. Se há algo que aprendi nos meus quase 50 anos é que as cicatrizes, sejam elas visíveis como as minhas, ou invisíveis como as que muitos de vocês carregam, não são marcas de fraqueza, mas mapas da nossa força. Cada cicatriz conta uma história de sobrevivência. Benedita ergueu a medalha que Dr. Antenor lhe dera. Aceito esta honra não apenas para mim, mas para todas as mulheres que enfrentaram suas próprias facadas, literais ou metafóricas, e encontraram força para seguir adiante. E prometo que, enquanto eu viver, a porta da minha casa e do meu coração estará aberta para quem precisar de abrigo, conselho ou simplesmente de alguém que entenda sua dor sem julgamentos. As palavras de Benedita tocaram profundamente todos os presentes. Não era apenas uma sobrevivente celebrando 3 décadas de um casamento feliz. Era uma mulher que transformara seu trauma em propósito, sua dor em compaixão, sua experiência em sabedoria a serviço dos outros. A festa continuou noite adentro. Houve dança, música, comida farta e muitas histórias compartilhadas. Benedita e Antônio renovaram seus votos matrimoniais sob as estrelas, cercados pelo amor de 3 gerações de sua família. E quando o bolo foi cortado, um bolo de 3 andares decorado com pérolas de açúcar, todos brindaram não apenas ao amor duradouro do casal, mas à extraordinária jornada de uma mulher comum que se provou extraordinária nas circunstâncias mais adversas. Naquela noite, enquanto os convidados se despediam e a família ajudava a organizar o quintal, Benedita encontrou um momento de quietude na varanda. Sentada em sua cadeira de balanço favorita, observava as estrelas com a medalha de São Lucas na palma da mão. Antônio juntou-se a ela, sentando-se na cadeira ao lado. Em silêncio, contemplaram juntos o céu estrelado, suas mãos encontrando-se naturalmente no espaço entre as cadeiras. No que está pensando, Dita? Perguntou ele finalmente. Benedita sorriu. Aquele sorriso sereno que havia conquistado após anos de cura interior. Estou pensando nas voltas que a vida dá, respondeu ela. Como algo tão terrível pode eventualmente transformar-se em algo tão belo e significativo? Antônio assentiu, compreendendo perfeitamente. Após 30 anos juntos, conhecia cada nuance dos pensamentos de sua esposa. Sabe o que mais me emociona? Continuou Benedita. Pensar que nossa história, nossa pequena história de um casal do interior, possa fazer diferença na vida de outras pessoas. Que minhas cicatrizes possam, de alguma forma, ajudar outras mulheres a curar as delas. Naquele momento de reflexão, sob o manto estrelado que cobria Pirajuí,
Benedita das Dores Ferreira sentiu uma paz profunda. As 7 cicatrizes em seu corpo, que por tanto tempo foram lembranças dolorosas de um passado traumático, agora representavam algo completamente diferente. Eram símbolos de uma jornada extraordinária, marcos de uma vida vivida com coragem, determinação e, acima de tudo, amor. E enquanto o vento suave da primavera balançava as folhas das mangueiras plantadas por Antônio 3 décadas antes, Benedita soube, com absoluta certeza, que havia não apenas sobrevivido, havia triunfado. Os anos seguintes trouxeram novas alegrias e desafios para Benedita e sua família. A ala Benedita Ferreira, inaugurada no Hospital Municipal de Pirajuí em 1982, rapidamente se tornou uma referência regional no atendimento a mulheres vítimas de violência. Sob a direção competente de Maria Sebastiana, o projeto expandiu-se além das expectativas iniciais, atraindo apoio de organizações estaduais e até mesmo reconhecimento nacional. Benedita, inicialmente relutante em assumir um papel público, gradualmente abraçou sua posição como inspiração e mentora. Uma vez por semana, conduzia rodas de conversa com mulheres em recuperação, compartilhando sua experiência e, mais importante, ouvindo suas histórias com a empatia de quem conhece a dor por dentro. Não sou psicóloga nem assistente social, dizia ela sempre no início desses encontros. Sou apenas uma mulher que sobreviveu e aprendeu algumas lições no caminho. E a primeira delas é: você não está sozinha. Essas rodas de conversa, inicialmente pequenas e informais, cresceram tanto que precisaram ser transferidas para o salão paroquial da Igreja Matriz. Mulheres de cidades vizinhas começaram a aparecer, algumas viajando horas para participar. O impacto era visível. Muitas chegavam cabisbaixas, temerosas, e saíam com um novo brilho nos olhos, uma centelha de esperança que não tinham quando entraram. Em 1985, aos 53 anos, Benedita recebeu um convite inesperado: dar uma palestra na Faculdade de Medicina da USP, a convite da filha, que agora dividia seu tempo entre o Hospital de Pirajuí e aulas como professora convidada na universidade. O tema: aspectos psicossociais da recuperação em vítimas de violência, uma perspectiva pessoal. Eu? Falar para médicos e estudantes? Questionou Benedita, incrédula. Maria, sou apenas uma mulher simples do interior. O que posso ensinar a pessoas tão estudadas? Exatamente o que elas não aprendem nos livros, mamãe, respondeu Maria Sebastiana. A experiência vivida, a perspectiva de quem esteve do outro lado do estetoscópio. Isso não tem preço. Após muita hesitação e encorajamento de Antônio e dos filhos, Benedita aceitou. Preparou-se meticulosamente, organizando suas experiências e reflexões em anotações simples. Na véspera da palestra, viajou para São Paulo com Antônio, hospedando-se no apartamento da filha. O auditório da faculdade estava lotado naquela manhã de maio. Professores, médicos, residentes, estudantes. Mais de 300 pessoas aguardavam para ouvir a mulher que sobrevivera a 7 facadas e transformara seu trauma em uma missão de vida. Quando Benedita subiu ao palco, houve um momento de silêncio respeitoso, seguido por uma calorosa salva de palmas. Bom dia, começou ela, com a voz inicialmente trêmula, mas que logo encontrou sua firmeza característica. Meu nome é Benedita Ferreira. Tenho 53 anos. Sou mãe de 3 filhos, avó de 5 netos, e carrego em meu corpo 7 cicatrizes que quase encerraram minha história antes mesmo que ela realmente começasse. Por quase 2 horas, Benedita falou sem notas, diretamente do coração. Descreveu não apenas o ataque e a recuperação física, mas a jornada emocional e espiritual que se seguiu. Falou sobre o medo que a acompanhou por anos, os pesadelos recorrentes, os momentos em que o simples som de passos atrás dela na rua a fazia congelar de terror. A recuperação física, por mais difícil que seja, muitas vezes é a parte mais simples, explicou ela. São as feridas invisíveis que levam mais tempo para cicatrizar. A confiança quebrada, a sensação de segurança perdida, a pergunta constante: por que comigo? Benedita compartilhou como encontrou caminhos para a cura. O apoio inabalável de Antônio, que nunca a tratou como vítima, mas como a mulher forte que sempre fora. O nascimento dos gêmeos, que lhe deu um propósito maior que seu próprio sofrimento. O retorno a Pirajuí,
enfrentando o cenário de seu trauma. E, finalmente, a decisão, consciente de transformar sua experiência em algo que pudesse ajudar outros. Há um momento na recuperação de qualquer trauma em que você precisa fazer uma escolha fundamental, disse ela, olhando diretamente para a plateia atenta. Você pode deixar que a experiência te defina, te confine, te diminua, ou pode usá-la como um ponto de partida para crescimento, compaixão e propósito. Essa escolha ninguém pode fazer por você. Quando terminou sua fala, o auditório inteiro se levantou em uma ovação emocionada. Professores experientes, médicos acostumados com os aspectos mais duros da vida humana, tinham lágrimas nos olhos. Maria Sebastiana, observando do canto do palco, nunca sentira tanto orgulho da mãe como naquele momento. A palestra de Benedita na USP marcou o início de uma nova fase em sua vida. Convites para falar em outras instituições começaram a chegar. Hospitais, faculdades, até mesmo uma conferência nacional sobre violência doméstica em Brasília. Sempre com humildade, sempre com a mesma mensagem central. A vida, plena, significativa, até mesmo feliz, após o trauma. Em 1990, quando Benedita completou 58 anos, um jornalista da Folha de São Paulo que assistira a uma de suas palestras propôs escrever sua biografia. O livro, intitulado 7 Cicatrizes, a história de Benedita Ferreira, foi publicado no ano seguinte e rapidamente se tornou um sucesso nacional, traduzido posteriormente para espanhol, inglês e francês. Antônio, sempre ao seu lado, observava com admiração a transformação da esposa de uma sobrevivente silenciosa em uma voz poderosa que inspirava milhares. Sempre soube que você era especial, Dita, dizia ele. Mas nunca imaginei que o mundo inteiro descobriria isso também. Em 1992, aos 60 anos, Benedita recebeu uma das maiores honras de sua vida: o convite para participar de uma audiência especial no Congresso Nacional sobre políticas públicas de proteção à mulher. Seu depoimento, simples mas profundamente impactante, influenciou diretamente a elaboração de novas leis que fortaleciam a rede de proteção às vítimas de violência doméstica. Não estou aqui como especialista ou acadêmica, disse ela aos parlamentares. Estou aqui como uma mulher que conhece na própria pele o custo da violência e a longa estrada da recuperação. Cada mulher que sofre precisa de 3 coisas fundamentais: segurança imediata, apoio contínuo e uma perspectiva de futuro. Sem qualquer uma dessas 3, o ciclo de trauma nunca se quebra completamente. Suas palavras, diretas e nascidas da experiência vivida, tocaram corações além das divisões políticas habituais. Naquele mesmo ano, recursos federais foram destinados para a expansão de programas inspirados no modelo da ala Benedita Ferreira, levando sua abordagem integrada de atendimento a outras cidades do interior brasileiro. Enquanto a influência pública de Benedita crescia, sua vida pessoal continuava centrada na família e na comunidade de Pirajuí. Aos domingos, invariavelmente, a casa se enchia com filhos, noras, genros e netos para o tradicional almoço familiar. Antônio, aposentado da ferrovia desde 1988, dedicava-se ao cultivo de orquídeas e à marcenaria, enchendo a casa com móveis artesanais e a estufa improvisada nos fundos do quintal com flores exuberantes. Em 1995, o casal celebrou suas bodas de esmeralda, 45 anos de união. A festa, mais íntima que a celebração dos 30 anos, reuniu apenas a família e amigos mais próximos. Naquela ocasião, Benedita e Antônio anunciaram uma decisão que vinham considerando há algum tempo. Doariam parte de sua propriedade para a construção de uma casa de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. A Casa Esperança, como foi batizada, seria construída no terreno adjacente à residência do casal, permitindo que Benedita participasse ativamente de sua administração, mesmo enquanto envelhecia. O projeto, desenvolvido em parceria com a prefeitura e o hospital dirigido por Maria Sebastiana, incluía acomodações temporárias para até 10 mulheres e seus filhos, além de espaços para oficinas profissionalizantes e atendimento psicológico. A inauguração da Casa Esperança, em 1997, coincidiu com o aniversário de 65 anos de Benedita. Naquela tarde ensolarada de janeiro, enquanto cortava a fita simbólica ao lado de Antônio,
Ela não pôde deixar de refletir sobre o longo caminho percorrido desde aquela noite terrível de 1951. Se alguém me dissesse, quando eu estava sangrando no chão da minha casa, que um dia eu estaria aqui, inaugurando um lugar que levaria a esperança a outras mulheres, eu jamais acreditaria, confidenciou ela à doutora Antenor, que aos 96 anos fez questão de estar presente, mesmo em cadeira de rodas. O velho médico, com os olhos ainda brilhantes apesar da idade avançada, apertou sua mão com carinho. Eu sempre soube, Benedita, desde a primeira noite, quando você se recusou a desistir, soube que você faria coisas extraordinárias. Os anos 2000 trouxeram novos desafios e alegrias. A tecnologia avançava rapidamente, e Benedita, sempre curiosa e aberta a novidades, surpreendeu a família ao demonstrar interesse em aprender a usar um computador. João, o filho mais velho, presenteou os pais com um desktop e, pacientemente, ensinou Benedita a navegar na internet, usar e-mail e até mesmo participar de fóruns de discussão online. Imagina só, dizia ela maravilhada. Posso conversar com mulheres do Brasil inteiro sem sair da minha cadeira. A internet abriu um novo capítulo na missão de vida de Benedita. Através de um blog simples, criado com a ajuda da neta Ana Luísa, ela começou a compartilhar sua história e reflexões, alcançando um público muito além do que jamais imaginara possível. Mulheres de todos os cantos do país, e eventualmente de outros países de língua portuguesa, encontravam conforto e inspiração em suas palavras. Em 2001, ao completar 50 anos do ataque que quase lhe tirou a vida, Benedita decidiu fazer algo que nunca havia feito antes: visitar o túmulo de Euclides Matoso. O homem que a esfaqueara havia falecido em 1989, poucos anos após sua libertação, vítima de um câncer fulminante. Antônio, preocupado, ofereceu-se para acompanhá-la, mas ela preferiu ir sozinha. É uma jornada que preciso fazer por mim mesma, explicou ao marido. Um último passo na minha cura. No pequeno cemitério de Bauru, diante da lápide simples e já desgastada pelo tempo, Benedita não sentiu o ódio ou o medo que um dia dominaram seus pensamentos sobre aquele homem. Em vez disso, experimentou uma profunda sensação de paz e encerramento. Vim dizer que te perdoo completamente, disse ela em voz baixa. Não pelo seu bem, pois você já está além de preocupações terrenas, mas pelo meu. Carrego suas marcas no meu corpo, mas não carrego mais o peso do seu ato na minha alma. Depositando um pequeno ramo de flores silvestres sobre o túmulo, Benedita sentiu como se o último elo de uma corrente invisível se quebrasse, libertando-a finalmente e completamente. Ao retornar a Pirajuí naquela noite, encontrou Antônio aguardando ansiosamente na varanda. Ao ver seu rosto sereno, ele soube imediatamente que algo fundamental havia mudado. Como se sente? Perguntou, abraçando-a. Livre, respondeu Benedita simplesmente. Completamente livre. Os anos seguintes trouxeram o inevitável processo de envelhecimento, com suas limitações e desafios. Em 2005, Antônio sofreu um leve derrame que afetou parcialmente sua mobilidade, exigindo que Benedita assumisse o papel de cuidadora. Com a mesma determinação com que enfrentara todos os desafios anteriores, ela adaptou-se à nova realidade, transformando a casa para acomodar as necessidades do marido e aprendendo técnicas de fisioterapia para ajudar em sua recuperação. Você cuidou de mim quando mais precisei, dizia ela enquanto o ajudava com os exercícios diários. Agora é minha vez de cuidar de você. Apesar das limitações físicas, o casal mantinha-se ativo na comunidade. A Casa Esperança, agora administrada por uma equipe profissional, mas sempre sob o olhar atento de Benedita, havia se expandido e atendia mulheres de toda a região. O blog de Benedita, atualizado semanalmente com a ajuda dos netos, continuava a crescer em alcance e impacto. Em 2011, ao completar 79 anos, Benedita recebeu uma notícia que a encheu de orgulho. A Universidade Estadual Paulista, Unesp, concederia a ela o título de doutora honoris causa, em reconhecimento à sua contribuição para a causa das mulheres vítimas de violência. A cerimônia realizada no campus de Bauru reuniu acadêmicos, ativistas e 3 gerações da família Ferreira. Este título não é apenas para mim, disse ela em seu discurso de agradecimento. É para cada mulher que encontrou força para recomeçar após a violência.
É para cada profissional que dedica sua vida a apoiar essas mulheres. E é, especialmente, para meu marido Antônio, que nunca me viu como uma vítima, mas sempre como uma sobrevivente. Em 2015, a história de Benedita ganhou uma nova dimensão quando um documentário sobre sua vida, 7 facadas, 1000 lições, foi exibido em festivais nacionais e internacionais, ganhando prêmios e ampliando ainda mais o alcance de sua mensagem. Aos 83 anos, ela assistiu à estreia em um cinema de São Paulo, cercada pela família e profundamente emocionada ao ver sua jornada retratada na tela grande. Nunca imaginei que minha pequena história de Pirajuí chegaria tão longe, comentou ela após a exibição. Isso só prova que não existem histórias pequenas, apenas histórias que ainda não foram completamente contadas. Em 2021, Benedita e Antônio celebraram um marco extraordinário: 70 anos de casamento, suas bodas de vinho. Aos 89 anos, ambos enfrentavam as limitações naturais da idade avançada, mas mantinham a lucidez e o bom humor que sempre caracterizaram sua relação. A celebração, realizada no quintal da casa sob as mesmas mangueiras que testemunharam tantos momentos importantes, reuniu 4 gerações da família Ferreira: os gêmeos João e José, agora homens de 69 anos com cabelos grisalhos, Maria Sebastiana, médica renomada prestes a se aposentar, os netos, muitos já com seus próprios filhos, e até mesmo os primeiros bisnetos, que corriam e brincavam no mesmo quintal onde seus avós haviam crescido. Durante a festa, Benedita pediu um momento para falar. Apoiada em uma bengala, mas com a postura ainda ereta e os olhos brilhantes como sempre, ela olhou ao redor para as dezenas de rostos familiares que representavam seu maior legado. Quando tinha 19 anos, achei que minha história terminaria antes mesmo de realmente começar, disse ela, com a voz clara que ainda mantinha sua força característica. 7 facadas quase roubaram meu futuro, mas olhem o que teria sido perdido. Ela fez um gesto abrangente, indicando toda a família reunida. Cada um de vocês é prova de que vale a pena lutar, de que vale a pena sobreviver, de que vale a pena acreditar que após a noite mais escura, o sol sempre volta a nascer. Antônio, sentado em sua cadeira de rodas ao lado da esposa, segurou sua mão com a mesma ternura de 70 anos antes. Seus olhos se encontraram em um olhar que continha toda uma vida compartilhada. Os momentos de terror e os de alegria, as lutas e as conquistas, as lágrimas e os risos. Obrigada por nunca me deixar desistir, sussurrou Benedita para ele. Obrigado por ser forte o suficiente para ambos quando precisei, respondeu ele, com a voz embargada pela emoção. Naquela noite, após todos partirem e a casa voltar ao silêncio habitual, Benedita sentou-se em sua cadeira de balanço na varanda, como fazia todas as noites. Antônio, em sua cadeira de rodas ao lado, contemplava as estrelas. 70 anos, Dita, disse ele suavemente. Quem diria? Benedita sorriu. Aquele sorriso sereno que havia conquistado após décadas de cura e crescimento. Cada dia foi um presente, Antônio. Cada dia que me foi concedido após aquela noite. Ela tocou instintivamente as cicatrizes sob o vestido. 7 marcas que haviam se tornado tão parte dela quanto os sulcos em suas mãos ou os fios prateados em seus cabelos. Não eram mais lembranças de dor, mas mapas de uma jornada extraordinária. Uma jornada de sobrevivência, sim, mas muito mais que isso. Uma jornada de transformação, propósito e amor. Sabe o que penso às vezes? Perguntou ela, olhando para o céu estrelado. Penso em quantas vidas foram tocadas porque sobrevivi. Quantas mulheres encontraram esperança, quantas famílias foram reconstruídas, quantas histórias mudaram de rumo. Antônio apertou sua mão com carinho. Você transformou 7 facadas em milhares de abraços, Dita. É isso que você fez. E assim, sob o céu estrelado de Pirajuí, Benedita das Dores Ferreira, a menina pobre do interior que sobreviveu a 7 facadas e construiu uma vida extraordinária a partir do que poderia ter sido seu fim, balançava suavemente em sua cadeira, em paz com seu passado, grata por seu presente e cheia de esperança pelo futuro que ajudara a construir para tantas outras mulheres. Sua história, que começara com violência e quase terminara em tragédia, transformara-se em um poderoso testemunho da resiliência humana e do poder transformador do amor.
e continuaria a inspirar gerações muito depois que Benedita não estivesse mais lá para contá-la pessoalmente. Porque algumas histórias são fortes demais para serem silenciadas. Algumas vidas brilham com tanta intensidade que sua luz continua a guiar outros muito depois que a fonte original se apaga. E a história de Benedita das Dores Ferreira, a mulher que sobreviveu às 7 facadas, era, sem dúvida, uma dessas histórias. Antes de encerrar esta narrativa emocionante, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Cada história como a de Dona Benedita merece ser contada e recontada, para que nunca nos esqueçamos da força extraordinária que existe dentro de pessoas aparentemente comuns. Até a próxima história.